Um dos assuntos que, sem dúvida, sempre está presente no questionário, na anamnese de todo profissional de saúde, é a questão da qualidade do sono do paciente. Então, para falar de um assunto tão importante, a gente dessa vez teve a participação do Dr. Miguel Meire Cruz, médico dentista, especialista europeu em medicina do sono. Obrigado pela participação essa vez do For Life 4, seja bem-vindo. E a gente tem muita pergunta que até os médicos têm uns questionamentos, né, para a gente passar melhores para o paciente, para os nossos amigos, para os atletas, para os idosos, para as crianças. Tem diferença, não tem? Então, o primeiro ponto que eu quero deixar já para você iniciar a sua fala sobre esse assunto que é tão pertinente, que é tão importante para a medicina, que é o sono. O sono é importante para o bem-estar, isso a gente sabe e sente, né, quando a gente não tem um sono de qualidade. Quais são as funções do sono na nossa vida? Bom, é inevitável quando falamos no sono, falarmos na qualidade de vida e, objetivamente, em determinadas funções. Nós, por exemplo, sabemos que o sono é imprescindível para nos sentirmos bem, mas temos menos a noção de que é imprescindível para a própria vida. Portanto, se não dormimos adequadamente, sobretudo por grandes períodos de tempo e, em particular, em alguns momentos de sono específicos, nós temos um maior risco de morrer, efetivamente. E, portanto, temos um maior risco de patologia cardiovascular, metabólica, temos maior risco de déficits cognitivos, temos maior risco de disfunção a vários níveis, nomeadamente motora, e no âmbito da atividade física, da relação com a atividade física, e temos, obviamente, déficits na saúde mental. Nós agora que estamos no mês da saúde mental, temos maior probabilidade de déficit de instabilidade emocional, de alterações relacionadas com a depressão, com a ansiedade, com o stress e com a instabilidade afetiva, por exemplo. E portanto, estas noções que resultam de modelos experimentais determinam algumas funções inequívocas do sono. Aquela que nós sabemos à partida é que dormimos para ficar despertos, obviamente, e para ficar despertos com qualidade. Por outro lado, dormimos para conservar energia. E dormimos para poder pensar melhor, para poder executar melhor as nossas tarefas e, sem dúvida, estas são as principais e relativamente lapaliçadas, digamos assim, mas são as principais funções do sono. Existem outras múltiplas que nos são dadas por estes estudos experimentais, em que nós, ao privarmos de sono, os modelos conseguimos ver no que resultam e, portanto, sabemos que efetivamente o sono é importante para inúmeras funções, mas sobretudo para o cérebro e para os sistemas em geral. Sem dúvida, eu até falo para meus pacientes, inclusive, porque no consultório a gente chega o paciente que quer ficar com um corpo incrível, com massa muscular, quer perder gordura corporal, e eu falo que tem total relação com um sono de qualidade, né? Quando a pessoa tem um sono melhor, isso possibilita até mais ganhos musculares, mais perda de gordura, níveis de cortisol mais adequado, né? Sem dúvida nenhuma. E o sono de qualidade pode ser um importante instrumento para o controle de peso. Quando não dormimos, por exemplo, a leptina e a grelina, duas hormonas importantíssimas no controle da saciedade e da fome, estão invertidas. E, portanto, quando não dormimos adequadamente, temos mais fome e mais dificuldade em dizer chega. E portanto, isso destabiliza qualquer processo de controle de peso ou qualquer ajuda nesse sentido. Por outro lado, também sabemos que, para além do aumento de peso e aumento de peso à custa da gordura, em particular, também temos um déficit de massa muscular, por exemplo, à custa da inibição da hormona de crescimento, por exemplo, e da interferência que a hormona de crescimento tem, isto independente do risco que existe pela hormona de crescimento e pela sua influência, por exemplo, no metabolismo glicídico e no pâncreas, e, portanto, com o risco maior de diabetes e doenças metabólicas. Mas, sem dúvida, isto está ligado como pernas de aranha a vários sistemas e a vários... Além da questão de reparação de células cancerígenas, né, da questão de proteção contra câncer, então sem dúvida, a função do sono a gente sabe que é bem importante para a gente. Outra pergunta que eu acho que sem dúvida quando o paciente pergunta, ele quer saber qual que é a quantidade de sono adequado para cada caso.
quanto tempo eu devo dormir? 8 horas, que é fato para todo mundo, 8 horas sem acordar já é suficiente para qualquer pessoa. Eu durmo só 6 e acordo bem. Eu durmo 4 horas e acordo bem porque eu dou plantão em seguida. E aí, como que a gente responde isso? É uma pergunta curiosa, porque de facto é das perguntas mais frequentes e tem uma resposta difícil. Apesar de nós sabermos o padrão e de, quando vamos ver às tabelas da Organização Mundial de Saúde e da World Sleep Foundation, nós temos a evidência de que para um indivíduo com a idade média, na idade adulta e com o peso normal e com as características normais, nós devemos dormir entre 7 a 9 horas. Em média umas 8 horas. Mas isto é diferente de dizermos que todos temos que dormir 8 horas. E de facto nem todos temos que dormir 8 horas. E às vezes quando nós dizemos a um paciente ou quando nós imprimimos a noção de que o dormir 8 horas é universal para estar bem, podemos estar a induzir um comportamento gerador de insónia, por exemplo. O indivíduo vai para a cama, não consegue dormir às 8 horas, fica preocupado porque tem que estar na cama e tem que dormir às 8 horas e depois isso pode provocar uma insónia sem necessidade, porque na verdade o tempo de sono adequado é muito individual e há pessoas que de facto têm, é importante para eles dormir 8 horas, cumprir 8 horas, mas há alguns que é importante dormirem 10 e sem 10 não conseguem ficar bem, e também há alguns que conseguem dormir 6 e com 6 ficam bem. E por isso temos os short sleepers, os dormidores curtos, ou os dormidores longos, os long sleepers. E portanto há uma variabilidade, embora saibamos que a média da população, e talvez por um certo treino, com as condicionantes sociais, etc., fica bem com as 8 horas. Mesmo essas 8 horas, há pouca gente que cumpre e, portanto, nós vivemos num mundo aparentemente privado de sono, com as consequências deletérias que isso tem. Sem dúvida. E a gente quer corrigir, né, de uma forma mais rápida para o paciente começar a dormir com sono de qualidade. E aí o que a gente faz? Entra com medicamento. Então a gente sabe que o medicamento tem uma série de efeitos aí ruins para a qualidade do sono. Queria que você falasse um pouquinho, bem breve, sobre esse assunto também. É assim, na verdade existem bem classificadas, existem cerca de 90 patologias do sono, portanto, e divididas em 6 grupos particulares, que variam desde a insónia, distúrbios respiratórios do sono, distúrbios relacionados com os movimentos durante o sono, parassónias, as hipersónias, as hipersonolências de origem central e os distúrbios dos ritmos circadianos. E isto é uma figura, os distúrbios dos ritmos é uma figura também muito importante e que muitas vezes pensamos pouco. Nós temos um relógio no cérebro e esse relógio determina o nosso horário ideal de sono, mas o horário ideal das múltiplas funções que nos constituem enquanto seres vivos. E isso é importantíssimo, nós obedecermos ao relógio, que é uma coisa que desobedecemos há muito tempo. E desobedecemos quando estamos na cama a olhar para o ecrã, para a tela do computador, desobedecemos quando estamos a olhar para o celular à noite enquanto devíamos estar a dormir, desobedecemos quando fazemos viagens transcontinentais e fazemos viagens através de fusos horários. E depois, claro, o mais fácil e a queixa principal de um paciente com distúrbios do sono é: chego à cama e não consigo dormir. E muito frequentemente o médico, sobretudo o médico desconhecedor da medicina do sono e desconhecedor das patologias do sono, aquilo que mais facilmente acede e que rapidamente trata, embora num período relativamente curto, o paciente, são todos aqueles medicamentos que acabados em PANs, ou ANS, os diazepams, os clonazepams, portanto as benzodiazepinas, que são de facto as classes farmacológicas mais utilizadas para a patologia do sono, e em grande parte das vezes de forma errada. Porque sabemos hoje que, por exemplo, para a insónia, que eventualmente tem algumas indicações desses fármacos, a insónia, o tratamento mais eficaz na insónia primária, naquela insónia que não está relacionada com outras patologias, é a terapêutica cognitiva ou comportamental. Portanto, uma terapêutica que se baseia em aspectos de alteração comportamental simples e que não têm efeitos acessórios como os efeitos adversos que têm os medicamentos. E, de facto, nós estamos polimedicados e, sobretudo no sono, muito mal medicados a maior parte das vezes. E isso tem repercussões diretas noutras patologias do sono. Normalmente, os pacientes que mais fármacos tomam são aqueles pacientes mais velhos, e os mais velhos têm outros problemas também mais importantes. Por exemplo, a apneia do sono, que é uma doença que afeta 1/3 da população, ou mais, porque há um subdiagnóstico grande. Aquilo que acontece é que se o doente queixa de insónia, tem apneia do sono, mas vai tomar um medicamento para a insónia, vai agravar a sua apneia do sono e com isso agravar o estado geral.
sem contar com os efeitos que têm a relação com o tempo de vida do fármaco no organismo e que gera ao longo do dia um aumento da sonolência, aumento do risco de quedas nos idosos, por exemplo, e um conjunto de problemas que podiam ser evitados se nós conhecêssemos bem o problema que estamos a tratar. E você tocou em um assunto que eu vejo até muito no consultório, que é a questão do ronco, inclusive, né, que depois a gente vai ter relação com a questão da apneia, que você comentou. O ronco ela é uma condição comum, né? A gente vê isso na prática, frequente em consultório, no dia a dia com amigos. Em que medida ele pode ser um problema? Bom, o ronco é, de facto, um aspecto comum na maioria dos indivíduos, e a maioria dos indivíduos não são necessariamente pacientes ou não são necessariamente doentes por causa do ronco. Claro que isto é um aspecto controverso. Eu publiquei no ano passado, eu e o Meyer Krieger, publicámos um artigo importante, provocatório sobre isto, que é How much is too much? Ou seja, quanto de ronco é que é patológico, porque na verdade nós hoje entendemos o ronco e por imperativos de... Isto é, eticamente pode ser complicado, sabemos por imperativos financeiros e pela necessidade que há de tratar todo o mundo, e às vezes pode ser perigoso, porque nós não sabemos quanto de ronco é de facto perigoso. Existem poucos estudos que determinem a intensidade do ronco, a frequência do ronco, a relação do ronco com a patologia inequívoca. O que se sabe é que o ronco é muito frequente e é uma das principais características de um ou outro distúrbio, esse sim, potencialmente grave, que é o distúrbio respiratório do sono associado à apneia, a uma paragem ventilatória durante o sono, que quando tem mais de 10 segundos se designa de apneia, quando existem mais de 5 por hora, nós dizemos, e se associa a manifestações clínicas, dizemos que tem um síndrome da apneia obstrutiva do sono, que pode ser ligeiro, moderado ou grave. E isso sim associa-se a problemas cardiovasculares importantes, a problemas, a déficits cognitivos, a alterações diversas que devem ser tratadas e, em última instância, é uma causa de mortalidade precoce. Claro que, como o ronco é habitual nestes pacientes, há relação inequívoca e deve ser um sinal de alerta para o clínico que está a observar o paciente para a probabilidade de ter estes problemas. Mas pode existir um ronco que não esteja associado a problemas significativos. E, portanto, temos que ter cuidado também com o sobretratamento, provavelmente, e isto é um aspecto controverso, como digo. Mas, de facto, o ronco deve ser entendido como um sinal de alerta da apneia do sono e deve esse paciente, sobretudo se tem associações com outros sintomas ou com outros sinais evidentes do ponto de vista patológico, deve ser seguido e deve ser avaliado e tratado de acordo. E outro assunto que você até abordou muito bem já e falou foi a questão da apneia do sono. Tá? A apneia do sono, inclusive, eu tive e tenho ela mais leve hoje. Eu fiz a cirurgia, que também é um pouco também meio não é duvidoso, é um pouco... Tem um debate na medicina para ver qual que é o melhor tratamento, porque eu tenho vários amigos otorrino, inclusive, e aí eu tinha apneia grave, apneia com não sei quantas apneias por hora. E eu fiz a polissonografia, né, vi que era apneia grave, tinha cansaço ao acordar, aquela ressaca terrível quando acordava, atividade física bem difícil, não rendia muito na atividade física, ganho de massa muscular dificultado, e aí procurei uma técnica até moderna no Brasil, que trouxe dos Estados Unidos, que é por meio robótico, né, que faz a cirurgia da apneia, e hoje, sem dúvida, não precisou nem de CPAP, né? Eu estou acompanhando com qualidade maior, acordando, nem se conta, né? A questão da qualidade de vida, como que fica após uma operação dessa. O que você fala de tratamentos da apneia do sono, né? Para a gente saber o que você tem de experiência, né, na sua prática. A cirurgia realmente é como dizia, portanto, há uma luta, entre aspas, às vezes pelas terapias, porque depende das especialidades, portanto, cada um luta com a sua especialidade e defende o melhor. Aquilo que a evidência reúne neste momento é, de facto, que a cirurgia está em último lugar ou nos últimos lugares. Mas nos últimos lugares não é porque seja pouco importante. Ela é muito importante, tem que ter critérios bem definidos e o paciente tem que ser muito bem avaliado. Porque se o paciente for recebido por um otorrino que queira operar só porque é otorrino, então provavelmente tem grandes hipóteses de ter mau resultado. E o mau resultado não é imediato, porque no imediato há sempre um resultado relativamente satisfatório. O mau resultado é a médio e longo prazo, para além da evidente desconforto de quem foi submetido a uma cirurgia para ficar melhor e não ficou. Aquilo que é designado o gold standard, do padrão ouro,
na terapêutica da apneia obstrutiva do sono, atualmente, ainda é os sistemas de ventilação positiva, os designados CPAP. O CPAP ou APAP, portanto, os sistemas de pressão positiva contínua através da via aérea, em que sopram um fluxo ventilatório que pode ser constante ou pode ser variável durante a noite e descolapsam aquilo que está colapsado pelas questões fisiopatológicas associadas à apneia. Por outro lado, este primeiro lugar é dividido cada vez mais com o lugar dos aparelhos de avanço mandibular, que são dispositivos fabricados normalmente nos consultórios odontológicos, dentários, e que são dispositivos que passivamente avançam a mandíbula, disponibilizando maior espaço da via aérea, quer anteroposterior, quer laterolateral, e isso aumenta muito a patência da via aérea e satisfaz muito os requisitos no tratamento da apneia obstrutiva do sono, e tem um aspecto muito importante, que é o aspecto da adesão. O paciente não gosta, sobretudo se for um jovem, sobretudo se tiver a namorada ao lado, não gosta de ter um aparelho que lhe liga com uma máscara e que do ponto de vista estético, embora estejamos a dormir, mas que fica pouco sensual, digamos assim, embora tenha o seu lugar, todos os tratamentos têm o seu lugar e devem ser privilegiados em função do caso que temos. Mas temos estas patologias e, claro está, os tratamentos conservadores, a perda de peso, os comportamentos adequados do sono, na vida diária, o aspecto do consumo de álcool, os hábitos tabágicos, todos os aspectos de qualidade de estilo de vida devem ser compreendidos quando se aborda um paciente nesta questão. E até ter cuidado também com esses dispositivos que a gente vê na rede social, que é um dispositivo que coloca no nariz, vai melhorar o sono, que são aquelas meias compressivas que colocam na mandíbula, vai melhorar o sono. Então, temos que ter um pouquinho de mais crítica no profissional certo para a gente ter esse gasto e nem prejuízo da saúde, né? Sem dúvida. E então, para finalizar, Dr. Miguel, o que a gente pode deixar, né, para todos os nossas pessoas que estiverem vendo esse vídeo, a questão do que pode ser feito para melhorar então o sono, para a gente dormir melhor? Bom, antes de mais, aquilo que eu dizia sobre o relógio biológico é muito importante. E é importante nós termos a noção de que vivemos nesta Terra, neste mundo redondo, há milhares e milhares de anos, e esses milhares de anos serviram-nos para treinar os genes, para treinar a resposta que temos todos os dias e que não assumimos como natural. E é, neste momento. Mas sendo natural, tem registado cá dentro um pilar enorme. A Terra roda em si mesmo e o Sol bate em diferentes momentos sobre a Terra. E é isto que faz, é isto que permitiu ao nosso relógio biológico adaptar-se ao período em que temos a escuridão e ao período em que temos a claridade, para podermos adaptar o comportamento tão importante que ocupa um terço da vida, que é o sono. E, portanto, devemos respeitar isso. À noite, nós, seres humanos, devemos dormir e de dia devemos estar acordados. Claro que aqui há outras implicações nos trabalhos por turnos, que têm muitos mais problemas, exatamente porque não podem obedecer a estas questões e devem ser tratados de forma distinta. Mas um dos comportamentos que devemos corrigir é esse, é cumprir aquilo que o nosso relógio biológico nos pede. E, portanto, dormir de noite e estar acordados de dia. E, por outro lado, ter mais ou menos a noção do que cada um tem como necessidade para o tempo de sono, e não tentar retirar essas horas de sono, porque nós vamos pagar, não pagamos no curto espaço, nós somos jovens, vamos sair à noite, vamos beber, vamos para a discoteca, vamos ouvir música, mas depois, ao longo do tempo, nós vamos pagando e pagando caro. Estamos sonolentos durante o dia, corremos o risco de ter acidentes de viação, corremos o risco de ter mais quedas, menos produtividade no trabalho, menos sucesso, mais descargas emocionais, menos capacidade de enfrentar as adversidades do dia-a-dia e, com isso, uma pior qualidade de vida e um inequívoco caminho ao insucesso global, não é? Portanto, isso é um aspecto importante. E, por outro lado, claro, que quando temos sintomas que nos sugerem doença de sono, devemos ir ao médico, devemos ir ao clínico que trata o sono e, eventualmente, seguir as suas instruções, quer seja no âmbito da apneia, quer seja no âmbito dos outros grupos de patologia que existem a este nível. Nossa, muito obrigado mesmo, Dr. Miguel. Informações valiosas para a gente acrescentar aí no dia a dia, até dos pacientes, familiares, amigos, para a gente passar adiante. Obrigado, e quando voltar aí novamente, está convidado novamente for Life nas outras edições. Muito obrigado.